Prontinho, está gravando, certo? Então, vamos lá. Vou fechar essa outra janela aqui. Certinho. Perfeito. Vamos lá. Bom, gente, então ontem a gente começou, né, falando sobre conservação do momento. Vou passar aqui rapidinho os slides. Então, esses slides que eu estou usando para essas aulas do momento, que eu gosto de fazer só mais os exercícios, e a gente vai colocar lá os slides do material, né? Também hoje, de toda essa unidade, tá? O material escrito, a professora Camila está finalizando também para colocar. Como vocês podem perceber, esse início aqui, só com essas aulas de exercício, vocês vão conseguir resolver tudo. Bom, então, as deduções, né, que a gente fez ontem, e aí nós chegamos na equação geral, e aí resolvemos essa primeira questão aqui, que tem a ver com o bocal de mangueira. Vocês ficaram só de calcular o valor, né? Então, vamos lá. A próxima questão é a seguinte. A água entra em um cotovelo redutor de 180 graus, com velocidade média de 1,5 metros por segundo. A pressão manométrica de 300 kPa na saída, a pressão manométrica é de 50 kPa, ou seja, tem pressão manométrica lá na entrada do cotovelo de 300 kPa e na saída 50. Os diâmetros das seções de entrada e de saída do cotovelo são 0,25 metros e 0,05 metros, respectivamente. Qual é a força requerida para manter o cotovelo estacionário? Eu não sei se eu tenho alguma figura aqui de nesses slides eu acho que eu não tenho um cotovelo propriamente dito, mas a gente pode, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se nosso amigo Google consegue nos ajudar bem rapidinho para vocês entenderem, ninguém ficar com dúvida sobre o que é isso, né? Praia de cotovelo, sim, tá certo. Cotovelo de 180 graus, imagens. Então, olha só, é uma coisa desse tipo aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixar para vocês verem aqui. Ou seja, ele chega, né, numa posição, aí faz os 180 graus e sai por aqui, certo? Então, esse é um cotovelo de 180 graus, tá? Então, por exemplo, se eu pegar essa imagem aqui, eu queria que o cotovelo tivesse virado exatamente como eu tinha falado. Bom, eu vou pegar esse aqui para mostrar. Eu avistei um aqui que é o contrário do que eu quero. É esse aqui, ó. Certo? Então, esse aqui que vocês estão vendo, só que imagine ele do outro lado, tá? Ou seja, entrando por aqui e saindo por aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a água entra nesse cotovelo, ou seja, entra aqui em cima, né? Sai aqui embaixo, certo? Aí ele dá. Olha só como você identifica que é um problema de conservação do momento. Primeiro, ele pede a força requerida para manter o cotovelo estacionário. Então, quando ele pede força, quase sempre você vai usar a conservação do momento. Aí ele deu as duas pressões, os dois diâmetros, portanto, as duas áreas, uma velocidade, certo? Qual é a equação que a gente já viu aqui? Ó, eu vou colocar ela aqui, vou ampliar um pouquinho só para ficar mais fácil vocês visualizarem, certo? Então, olha só, esta equação, ó, olha o que ela tem: forças, velocidade, densidade, volume. Velocidade, densidade, área. São as informações que eu tenho lá, né? Então, essa equação, claramente, ela pode ser usada para determinar essas forças, certo? Agora, vamos destrinchar como a gente fez ontem, né? Deixa eu copiar isto aqui.
que fica mais fácil da gente só transformar, certo? Olha só. Primeiro, por ser o cotovelo, né? Então, imaginar aqui, eu tenho... Ai, meu Deus, eu não tenho nenhuma figura aqui. Bom, eu tenho meu... Vou pegar esse. Eu tenho meu cotovelo, né? Ele vem aqui, ó, certo? Fazer esse formato. Então, para ele ficar preso na parede, tem que ter uma força de resistência. Quase sempre vai ter essa força de resistência, certo? Poucos problemas não vai aparecer essa força de resistência, a gente vai ver um caso aqui depois. Então, essa força de resistência é o que segura o cotovelo na parede ou onde ele estiver preso, certo? Ela é o que eu quero calcular. Deixa eu só autorizar aqui, João Vitor. É o que eu quero calcular, tá bom? Na entrada, esqueçam os sinais que está aqui. Sinal eu copiei lá de cima, tá? Na entrada, eu tenho pressão vezes área. O problema diz que ele tem pressão manométrica de 300 kPa positiva, né? Na entrada, e de 50 na saída. Então, vai aparecer P1 e P2, né? Pelo que a gente viu ontem, esse P1A1, que é o produto da pressão pela área na entrada, veja, o cotovelo está entrando por aqui, né? E a gente vai considerar sempre o eixo positivo, o eixo para a direita, né? O eixo X positivo para a direita. Pelo que a gente viu ontem, qual é o sinal aqui, mais ou menos? Menos. Menos. Vamos ver aqui. Cadê? Menos. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só. Você tem a entrada, né? Tá aqui meu tubo, né? Então ele tá entrando nesse tubo aqui, certo? O tubo tá aqui, ele tá entrando, né? Então ele tá ajudando ou atrapalhando o movimento aqui? O fluido que vem antes do cotovelo está ajudando ou está atrapalhando esse movimento? Tá ajudando. Certo. E o sentido positivo do movimento é para onde? Não é para a direita? Se esse fluxo está ajudando no mesmo sentido do movimento, então isso aqui é positivo. Vocês não confundam a entrada da conservação da massa com a força, certo? Na conservação da massa, eu estou falando desse produto escalar aqui, ó. Aí sim é negativo, certo? Mas aqui, esta força está ajudando o sentido positivo do movimento. Então, mais P1A1. Aqui, no lugar de P atmosférico, é P2. E aqui vai ser menos ou mais P2A2? Menos, porque tá atrapalhando. Vamos ver agora de novo. Você tem um cotovelo de 180 graus, certo? Ele está saindo para cá, não é isso? O fluxo de fluido está saindo para cá, mas o fluido que está depois, ele ajuda ou atrapalha esse fluxo? Lembra da história da porta. Quem está antes da porta ajuda o fluxo. Quem está depois da porta atrapalha o fluxo. Certo? Então, esta força, este fluxo aqui, está no sentido negativo do movimento, mas o fluido que está aqui fora está atrapalhando esse sentido. Então, na verdade, ele está apontando para a direita, que é o sentido positivo também. Então, aqui vai aparecer mais P2A2. Certo? Alguma dúvida sobre esses sinais? Isso é muito importante. Que vocês tenham compreendido como é que a gente chega nesses sinais. O P1 e o P2 você destrinchou do FB, foi? Não, FS. FB é zero porque é força de campo, que é gravidade, né? Gravidade é zero, certo? Gravidade aqui é zero. Então, deixa eu até fazer uma coisa aqui. Para ficar mais nítido. Olha só. Primeiro, FB é zero. E nesse caso, como o regime é permanente, essa primeira integral também é zero. Certo?
Então, o que eu vou fazer é destrinchar Fs e a outra integral, certo? Sobre os sinais. Certo, então vamos lá. Olha só. Na hora de escrever os sinais desse produto pressão vezes área, eu preciso me preocupar em entender que isso é uma força. Então, é saber para onde ela está apontando. Imagina a situação da porta. É o melhor exemplo que eu acho mais fácil de se entender. Quando você está dentro de uma sala e precisa sair, você está dentro, está antes da sua porta é seu objeto de análise. Nesse problema, minha porta é o cotovelo. Antes, as pessoas que querem sair estão ajudando o fluxo de saída, certo? Se essa ajuda for na direção positiva do eixo, positivo. Se for na direção negativa do eixo, negativo. É isso que eu olho. Quem está depois da porta já saiu, então vai ser um obstáculo para quem quer sair, certo? Quando a pessoa tenta sair, tem um obstáculo. Então, esse obstáculo, que é o fluido que já passou da porta, já passou do cotovelo, ele está atrapalhando, está no sentido contrário do movimento, que ele é uma resistência, certo? Então, nesse caso aqui, o fluido que está entrando, né, no cotovelo, ele entra aqui, ó. Ele antes está ajudando o fluxo, ajudando, empurrando no mesmo sentido da direção, no mesmo sentido do fluxo. Esse sentido aqui é o positivo definido, que é o positivo do eixo X. Então, P1A1 é positivo porque o fluido que está antes do cotovelo ajuda o movimento no sentido positivo, certo? P2, o cotovelo faz 180 graus. Aí, ó, o fluido sai nessa direção. Só que quem está depois do cotovelo está atrapalhando esse movimento. Se está atrapalhando, está no sentido contrário do movimento. Que, nesse caso, também é o sentido positivo do eixo. Certo? Se você tivesse somente um tubo direto, você teria a entrada positiva, porque está ajudando o sentido, mas aqui na saída, você ia ter o fluido aqui, ó, atrapalhando esse aqui. Como ele atrapalha, ele aponta no sentido contrário. Então, seria negativo. Quando o ângulo é de 180 graus, o que acontece é que os dois sinais acabam positivos por causa dessa dinâmica aqui de quem ajuda e quem atrapalha. Certo? Então, esse resultado aqui vem exatamente do fato de ser um cotovelo de 180 graus. Aí acaba dando tudo positivo. Certo? Entendido isso aí? A gente vai ter que fazer a mesma coisa dos sinais agora para essa segunda parte. Então, essa primeira parte está resolvida, né? Rx mais P1A1 mais P2A2. Ok? Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu alguma coisa? Ok, beleza. Pronto. Então, vamos lá. Agora eu preciso resolver essa segunda parte. Vamos olhar essa primeira integral, que é a entrada do meu cotovelo, certo? Primeiro eu faço o produto escalar. Agora sim, produto escalar, VA. Isso aqui é positivo ou negativo? Só o produto escalar, por ser uma entrada. Negativo. 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 Agora vamos lá. Deixa eu levar essa equação aqui para cá. E vou só trocar esses para ficar tudo igual. Certo. Ok. Negativo. Mas o vetor V1, agora eu preciso fazer o quê? Eu copiei na linha errada, né? Tá daqui abaixo. Certo. Pronto. Mas isso aqui, o produto escalar é negativo. Mas o vetor aponta no sentido positivo ou negativo? Na entrada, esse sentido aqui é o sentido Positivo. positivo. Então, a velocidade é positiva, com produto escalar negativo, meu resultado é menos V1, ρ1, V1A1, certo? Vamos para a segunda parte agora. Agora é na saída. Por ser uma saída, esse produto escalar tem que sinal? Positivo. Perfeito. E esta velocidade vai ter que sinal?
Ó, ele entra no cotovelo, né? Ele entra, aí ele faz aqui, circula o cotovelo e sai. Esse é o sentido Negativo. negativo. Então, velocidade é negativa. Produto escalar é positivo, de forma que isto aqui vai me dar também negativo. Certo? E aí, agora, eu vou somente reorganizar essas informações, passando isso aqui para o outro lado, certo? E aqui agora é só substituir valores. A questão é, densidade eu tenho, da água, 1.000. Velocidade 1 eu tenho, área 1, área 2 eu tenho, P1, P2 eu tenho. O que eu não tenho é V2. Como é que eu faço para calcular V2? Logo no problema. Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu. Conservação da massa. Perfeito. Já fizeram? Vou botar nos dados lá para vocês calcularem. Eu tenho esse diâmetro e esta velocidade de entrada. Então, vocês vão usar a equação de conservação da massa, que eu vou mostrar aqui de novo só para lembrar. Vai resultar nisso aqui, ó. Certo? E aí vocês vão calcular a velocidade 2. Então, por favor, façam isso. Calculem aí para mim e me mandem. Para a gente poder jogar lá nos dados e resolver o valor de Rx. Enquanto isso, eu tenho para vocês uma notícia. Ontem eu não consegui terminar de corrigir a prova, porque eu fiquei com muita dor na vista e não consegui realmente corrigir na tela todas as provas, tá? Mas eu espero hoje à tarde conseguir terminar de corrigir e mandar para o resultado, né? Mas a notícia é o seguinte: quem está fazendo eletricidade aplicada aí já deve ter se tocado que dia 10 vocês vão fazer prova de fluidos e de EA, né? Já perceberam isso, não? Não tinha percebido. Pois é, que bom, né? Sabe o que é isso? Pecado, vocês andam pecando demais aí, estão sendo perturbados com isso. Mas a gente já, eu fico sempre olhando isso, quem me conhece, quem já pagou alguma matéria comigo, sabe que eu fico olhando essas coisas. E a gente já conversou ontem, eu, Tony e Camila, a gente vai alterar o dia da prova para o dia 13, que é a segunda-feira, tá? Não significa que vocês não, vou deixar fluidos de lado, senão não dá tempo só no final de semana de estudar tudo isso. Mas vocês pelo menos não vão fazer as duas provas no mesmo dia, né? É bem cansativo. Quem já pagou matéria comigo sabe que eu sempre conto que um belo dia eu fiz 4 provas. Não sei nem como eu cheguei em casa nesse dia, eu não lembrava não. A terceira prova eu não lembrava nem que estava lá. A quarta prova eu não lembrava nem que estava lá. Então, eu sei que é muito cansativo. E fluidos EA no mesmo dia realmente fica puxado. Ainda mais nas duas unidades mais complicadas das duas matérias. Não vou fazendo medo não, viu? Vou deixar aqui, ó, para vocês pegarem os dados. A zoada. Quando terminarem de calcular, me avisa aí, viu?
Eu não estou olhando o chat direto, não. Essa aqui, deixa eu facilitar a vida para vocês. Cadê? 5 vezes 25, 12,5. 37,5 a resposta da velocidade. Então, quando vocês chegarem nesse valor aí, vocês me avisam. Já chegou. Vamos ver se mais alguém. Oi, Matheus. Chegou também, 37,5. Pronto. Só ver aí, dar um minutinho aí pro pessoal terminar. Aqui deu certo também. Perfeito. Aí nesse tempo eu fico olhando as fotos de vocês aqui. Vocês não abrem os vídeos, né? Eu achava que era uma coisa de vocês, mas não é. Ontem eu participando da banca, eu notei que até os professores também, eles evitam. Ainda me perguntaram por que eu ficava com o vídeo aberto o tempo todo. Só para, assim, eu tô aqui prestando atenção, né? Eu não vejo por que não ficar com o vídeo aberto. De manhã é meio ralado, professor. O professor ainda tá acordando. Como é que é? De manhã é meio ralado, a pessoa ainda tá com a Eu cara... sei como é. Um dia desse eu tava vendo uma live dessa assim, uma aula dessa ao vivo assim. O cara tava deitado, enrolado ainda e assistindo aula, sabe? E ele deixou o vídeo ligado. Então foi engraçado porque assim, ele tava segurando o telefone, deitado, enrolado assim, o cabelo assanhado e tal. E aí ele adormeceu de novo e o telefone caiu. Foi muito engraçado. Até a pessoa que estava apresentando começou a rir sozinha lá, porque era um dos poucos vídeos abertos. Mas tem um outro fator também, não sei se vocês sabem, mas uma das coisas é que deixar o vídeo aberto atrapalha a transmissão também, né? Quando a sala é muito grande, é importante não deixar o vídeo aberto. Foi uma das preocupações da gente no dia da prova, porque a gente pediu para vocês deixarem o vídeo aberto e a gente teve medo que desse problema na transmissão, mas ainda bem que não deu. Bom, então vamos lá. Chegamos a 37,5, né? Então, aqui, ó, chegamos a 37,5 e agora nós vamos só substituir os valores, certo? Então, Rx, ó, Ctrl C, Ctrl V, é igual a menos. Em vez de escrever V1 e V1 de novo, eu vou já escrever isso aqui ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Densidade é 1000 vezes V1 ao quadrado. Deixa eu só inserir aqui na forma de equação para já aparecer o quadrado. É isso. E aí V1 a gente viu que é 1,5, não é isso? 1,5 ao quadrado vezes área 1. Ele não deu a área, mas ele deu o diâmetro. Então aqui eu vou ter que colocar a minha velha fração, π. Cadê o valor de π aqui? Aí inserir o d ao quadrado, né? O diâmetro 1 é quanto, hein? 0,25, não é isso? Ó, aqui eu estou trabalhando em metro, né? Cuidado com isso, tá? Sobre 4. Aí, para facilitar a nossa vida, eu vou agora
Copiar isso aqui. Também é negativo, né? Então, Ctrl C. Ctrl V. Aí, só que aqui a velocidade é 37,5. E o diâmetro aqui é 0,05 ao quadrado, certo? Aí, mais uma vez, eu vou copiar pelo menos essa fração, porque a gente vai precisar dela aqui. Pressão de entrada. Quanto é a pressão de entrada, hein? Anotaram ou não? Só o sinal desse, dá licença, o sinal desse aí não é positivo, não? De qual? O sinal desse aí, P1A1, que ele estava como negativo lá, Sim, é. Eu passei negativo? Não, mas ele estava aqui, ó. Vamos lá. ele estava positivo e passou negativo. Ele estava positivo e veio para cá negativo. Aí é o segundo, então, que é... Não, os dois. Os dois eram positivos, passaram negativos. Ah, tá certo, tá ok. Certo? Tá bom, obrigado. Nada. P1 é 300 kPa, não é isso? Então, eu vou botar assim, ó, como ponto, tá? Só para 300 mil vezes, aí Ctrl V, só que aqui é o primeiro diâmetro, 0,25, não é isso? O segundo é 50 mil. Vezes Ctrl V, só que aí o diâmetro é esse mesmo, 0,05, certo? E aí aqui agora é só matemática, vocês podem finalizar, ok? Só confirmar aqui os dados, 300 kPa, 50 kPa, 0,25, 0,05. Certo, pessoal? Fácil, né? Não se preocupe com as equações grandes, que no final da segunda unidade ela vai aumentar, viu? A tendência agora é as equações só aumentarem. Vocês vão começar a trabalhar com papel virado em formato paisagem. Ok? Alguma dúvida? Posso passar para a próxima questão? Estou fazendo com bastante calma para vocês compreenderem, certo? Então, questão 2, ok. Fiquei com dúvida só no comecinho ali, quando você destrinchou, quando você colocou o RX ali, só na montagem mesmo, sabe, da equação? Tá, vamos ver lá o que foi. Vamos lá. O RX você compreende, né? Que é a força que mantém o cotovelo no lugar, certo? Esse P1A1 e P2A2 foi o sinal que você não entendeu? Não, senão eu entendi, mas no caso, você tirou essas três forças do problema? Ou foi... Foi, não, da leitura do problema. Ó, vamos lá. Eu tenho um cotovelo com pressão manométrica maior que zero na entrada. Pressão vezes área é força. Então aqui eu tenho uma força. Pressão manométrica maior que zero na saída. Pressão vezes área é força. Aqui eu também tenho uma força. E ele pede a força requerida para manter o cotovelo na posição. Muito raramente, em 100 casos, não vai ter essa força para manter o objeto posicionado estacionário. Certo? Então, em geral, você vai sempre levar em conta isso, que o objeto está posicionado estacionário. Ok? Então, como se Essa fosse um diagramazinho de forças, e aí a gente jogasse tudo exatamente. nisso. É porque aqui eu não tenho esse desenho, mas você imagina aquele cotovelo, uma força RX segurando o cotovelo no lugar, uma força pressão 1 vezes área 1 entrando no cotovelo, na entrada, e uma força pressão 2, área 2 também entrando no cotovelo, porque como aqui o fluido está saindo, e esse depois do objeto atrapalha, essa força também está no mesmo sentido, certo? Então era como se eu tivesse... Deixa eu fazer aqui. Eu sou péssimo de desenho, certo? Mas deixa eu tentar aqui fazer uma figura que dê para vocês pelo menos visualizarem. Ó, eu vou só colocar lá para ver se está ficando... Espera aí, rapidinho. Ó, não sei se vocês conseguem ver aí. Dá para ver. Pronto. Esse diagramazinho de força
que vocês têm nesse problema, certo? Beleza. Ok? Então, vamos agora para o terceiro problema aqui. Olha só, esse é um problema quase Enem, né? Um gás escoa em regime permanente através de um tubo poroso aquecido na área de seção transversal constante igual a 0,3 metros quadrados. Na entrada do tubo, a pressão absoluta é 300 kPa. A massa específica, 5,3. Veja, a densidade muda aqui. E a velocidade média, 225 metros por segundo. O fluido que atravessa a parede porosa sai na direção normal ao eixo do tubo, com vazão máxima total de 25,2 kg por segundo. Na saída do tubo, a pressão absoluta é 180 kPa, a massa específica 2,4. Determine a força axial do fluido sobre o tubo. Antes mesmo de eu começar a resolver, eu vou fazer um outro desenho aqui, porque fica mais fácil vocês visualizarem esse problema, certo? Então você tem aqui, ó, tubo. Professor, Oi. nessa questão aí a gente já percebe que, por exemplo, a pressão diminuiu quase 50% e a massa específica também. Já tem como a gente fazer uma assimilação para ter uma ideia da resposta, assim? Mais ou menos, porque tem uma coisa aqui que talvez, assim, logo de cara você não perceba, é o seguinte: quantas entradas e quantas saídas você tem aqui? Vai ser uma cada, não? Pois é, é uma entrada e duas saídas. Deixa eu mostrar a vocês uma figura aqui. Conseguem ver? Tá aparecendo só uma saída. Ah, tem uns furinhos, né? Saídas axiais, tá vendo o nome? Saídas axiais. Sobe só um pouquinho o papel. Assim, Aí, ficou show. pronto. O que é que acontece, pessoal? Imagina, eu vou fazer com um tubo pequeno aqui. Imagina que você tem um tubo, certo? Ó, tem esse tubo aqui, né? Ele tem a entrada aqui, tem uma saída aqui, mas ele é cheio de furinhos e fica saindo gás nas direções axiais, certo? Esses furos Só são os poros, né, professor? são, como é? Esses furos, no caso, são os poros? Que Isso, falou são daqui, tá? os tubos porosos, exatamente. É um tubo poroso. Eu não sei se vocês já viram isso aqui, mas uma coisa bem parecida, aquelas mangueiras de jardim que são cheias de furinhos, sabe? Que a água entra lá no início, aí sai em pequenos vazões nesses furinhos para irrigar, né, toda a região, e o restante sai lá na ponta final, né? Esse é um exemplo assim bem fácil vocês visualizarem. Então você tem o tubinho, entrada principal, saída principal e um monte de furinhos, né, os poros aqui que fazem com que fique saindo em todas as direções. Essas saídas, elas são simétricas, de forma que não fazem com que esse tubo fique oscilando nas direções Y e Z. A única força que está agindo aqui é para manter ele parado na direção X, certo? Então eu vou fazer essa equação de conservação do momento apenas na direção X, certo? Então vamos lá, vamos agora para a equação. Veja que agora eu tenho uma entrada, duas saídas, mas para força eu vou considerar só a entrada e a saída principal, porque as saídas axiais, as forças se contrabalanceiam. Então, levando lá, questão 2, questão 3. De novo, eu tenho a mesma situação, força superficial, tal, só que eu tenho um regime permanente. Então, se o regime é permanente, essa primeira integral aqui é zero. Como eu só tenho variação na direção x, FB também é zero.
Então, eu fico com esta situação. Mais uma vez, eu quero calcular a resistência. Eu vou destrinchar o FS agora. Resistência RX, certo? É o que eu quero calcular. Não é isso? Vamos reler lá para ver. Ó. Determina a força axial do fluido sobre o fluido, certo? No eixo. Que é a mesma força de resistência para manter ele lá. Na entrada, eu tenho P1 a 1. Esse P1 a 1 é positivo ou negativo? O tubo está aqui, ó. Certo? E a gente definiu que o fluxo é daqui, saindo aqui. Então, em 1, P1 a 1 é positivo ou negativo? Positivo? Positivo. Ele está ajudando. Antes do objeto, ajuda. E ajudar, nesse caso, aponta no sentido positivo. P2A2. P2A2. É aqui, ó. Certo? O fluido está saindo. Quem está depois do fluido atrapalha, ou depois do tubo, atrapalha ou ajuda o fluxo? Atrapalha, negativo? Se atrapalha, está apontando no sentido contrário do movimento, que é o sentido negativo. Então, aqui, menos P2A2. Certinho? Aí, vamos lá. Primeiro integral, certo? É só o integral? Sim. Né? E a saída? Está aqui 2. Só, e os furos e os poros? As saídas axiais. Por que eu não considerei as saídas axiais? As forças se contrabalanceiam? Exatamente. Elas se contrabalanceiam, se anulam, então não existe, porque senão ele ficava oscilando. Outra coisa, ele ficava oscilando em Y e Z, não em X. E eu estou calculando em X, certo? Mas de todo jeito elas se contrabalanceiam. Senão você ia ver a mangueira lá, né? Quem vê a mangueira se movimentando em todas as direções, ou esse tubo também estaria se movimentando em todas as direções, mas não é o caso, certo? Então eu tenho isso aqui. E agora eu preciso destrinchar a integral. Eu vou copiar esta aqui. Certo? E aí, só lembrando que aqui esse sinal é negativo, né? Eu copiei a equação. Não era essa que eu queria, né? Eu queria que estava abaixo dela. Que era esta aqui, não é isso? Aí aqui é negativo, né? A gente já fez essa primeira parte. E a segunda parte, de novo. Para a equação, primeira parte, entrada. Produto escalar da entrada é um valor positivo ou negativo? Independente, exatamente, independente da direção, tá? Produto escalar de uma entrada é negativo. E a velocidade? Ponto 1, entrada é aqui, né? Velocidade apontando no sentido positivo do eixo, certo? Então, positivo com negativo dá negativo. E aqui? V2A2 é uma saída. Por ser uma saída, o produto escalar me dá? Positivo. Positivo. E a velocidade? É negativo? Vamos lá. Aqui na saída. A velocidade do fluido aqui, aponta em que direção? Em que sentido? Continua o movimento ou atrapalha? A velocidade. A velocidade continua o movimento. Então ela é positiva. Positiva com positiva, sinal aqui é positivo, certo? Então, rearrumando isso aqui, eu vou ficar com... Explica essa última parte aí, professor, porque deu positivo. Tá. Vou só apagar essa primeira parte aqui. Vamos lá. Porque aqui isso aqui fica positivo, né? Você entendeu que V2A2, ó, o produto escalar V2A2 é uma saída positiva, certo? Entendi, essa parte eu entendi. Pronto. E a velocidade? Não confundir velocidade com força. A velocidade é a velocidade com que o fluido está aqui nesse ponto. Você concorda que o fluido continua migrando nessa mesma direção e sentido? Ah, sim, não, agora eu entendi. Pronto, aí a velocidade é positiva. A força que exerce aqui é que é negativa, certo? Então, você tem positivo com positivo, dá positivo. Aí aqui vai dar menos, mais, esse mais fica menos, e esse menos fica mais.
Deixa eu só ver, alguém fez uma movimentação aqui. Eduardo pedindo para entrar. Ok, certo? Então você tem esta equação, né? Aqui. Aí vamos lá. Preciso de velocidade, densidade, área e pressão em cada ponto, certo? Vamos ver. Eu tenho a área no ponto 1, tenho a densidade no ponto 1, tenho a pressão no ponto 1 e a velocidade no ponto 1. Maravilha, todas as informações que eu preciso. Ponto 2, eu tenho pressão, tenho a densidade, não tenho velocidade. Tenho pressão, tenho densidade, não tenho velocidade e não tenho. E tenho área, porque a área é constante, ó, 0,1 metro, 0,3 metros quadrados. Então falta quem? Falta só a velocidade do ponto 2, não é isso? Para resolver a velocidade do ponto 2, aí eu vou precisar usar que outra equação? Conservação da massa. Da massa. Só que agora, na conservação da massa, eu tenho quantas entradas e quantas saídas? Vou só copiar lá, enquanto vocês pensam aí. Vou só copiar a equação de conservação da massa, tá? Não é só um em cada, não? Uma entrada e uma saída? Para conservação da massa, você vai ter A dos uma polos, né? entrada e duas saídas, porque você tem a saída dos poros. Lembre-se que na massa, a direção não importa. O que importa é o que está entrando de massa e o que está saindo de massa. Certo? Então, aqui, ó, Esse negócio de aplicando. balancear não se aplica, não, né? Como é? Esse negócio de balancear não se aplica, não, para massa. Nesse caso, não, porque a quantidade de massa aí tem que ser total, né? Ela, não é porque sai, por exemplo, 1 kg por segundo na direção Y positiva e 1 kg na direção Y negativa, na verdade, para a massa está saindo 2 kg. Não importa a direção que ele está saindo, certo? Então, veja só, eu vou aplicar a conservação da massa. Só que nesse caso eu tenho de novo regime permanente, então essa primeira integral é zero. Na verdade, não é a integral, é a derivada dessa integral é zero. Então, minha equação vai ficar isso aqui, certo? E a área é calculada sempre como π, se bem que nesse caso nem precisa, né? Porque ele deu as áreas em 0,3 metros quadrados, ele já deu o valor da área. Só que aqui eu não tenho mais só essas duas situações, né? Eu tenho 3 situações. Deixa eu copiar. Eu tenho 3 situações. Por quê? Porque eu tenho a entrada principal, a saída principal e as saídas de poros. Eu vou chamar 3 as saídas dos poros, tá? Vamos lá. Primeira integral, entrada. Por ser uma entrada, esse produto escalar é negativo. Então, menos ρ1 V1A1. Saída principal, VDA é positivo, mais ρ2 V2A2. Saída dos poros, ρV3A3, certo? Então, você tem... E é positiva porque está saindo. Então, você tem esta equação. Só que, lá no problema, eu tenho a densidade 1, velocidade 1 e área 1. Tenho a densidade 2, tenho a área 2 e não tenho essa velocidade 2, que é o que eu quero saber, para poder aplicar aqui nessa equação de cima. Não tenho a densidade 3, não tenho a velocidade 3 e não tenho a área 3. Como é que eu calculo isso aqui? Vamos voltar lá no problema. Aquela vazão mágica, professor. Perfeito. Ó. O fluido que atravessa a parede porosa sai na direção normal, o eixo do tubo, com vazão mágica. O que é vazão mágica? É densidade vezes velocidade vezes área. Certo? Ou seja, eu não sei quem fez os 7 gols no Brasil, só sei que a Alemanha ganhou. É isso? Então eu sei essa soma aqui. Sei essa soma e acabou-se. Certo? Ok? Todo mundo quando o pessoal paga matéria comigo, todo semestre eu falo desse 7-1, o pessoal pergunta por quê, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui uma das pessoas mais traumatizadas no 7-1 porque eu assisti o jogo em Buenos Aires. Imagine, né? Um monte de argentino do meu lado, a maior alegria do mundo. Quando a Alemanha fez 3-0, eu nunca vi um pessoal tão feliz na minha vida. Fiquei feliz por ele, porque era tanta felicidade que até eu fiquei feliz nesse dia. Será que tem alguém querendo entrar? Não.
Então, vamos lá. Então, gente, olha só. Eu vou agora somente escrever isso aqui embaixo, né? Só que aqui V1, aí P de 1 ao quadrado, né? Lembrando que aqui, ó, vou só escrever os sinais menos, aí mais V2, né? E D2 ao quadrado sobre 4, mais... Eita. Ele está meio sabido aqui. Mais... E aí eu vou escrever aqui o Mzinho ponto no 3, né? Quero este formato aqui, ó. M3... Aqui como se fosse um ponto. Eu vou pôr um asterisco só para entender que é um ponto. É um M com um ponto em cima, não é na frente, mas é só para vocês visualizarem. Isso aqui tem que ser igual a 0, certo? Igual a 0, certo? Aí daqui agora eu calculo V2, porque eu tenho... Na verdade, nem precisava escrever isso aqui, né? Porque aqui ele já dá o valor de A1. Aqui ele também já dá o valor de A2, certo? Ok? Então eu tenho V1, tenho A1. Quero V2, tenho A2 e tenho V3, né? Então minha equação pode ser escrita em termos de V2 como sendo o X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V, certo? Isso aqui, ó. E se você quiser ser mais específico ainda, você pode escrever já a equação final, que é isso aqui. Eu estou colocando esses sinais corretos? Não, né? Esse menos aqui vira mais, não é isso? E esse M3 fica menos. Tá? Então, isso aqui em cima, isso aqui embaixo. É isso? Aí eu vou colocar lá, V1 A1 menos M3 ponto, que é a vazão máxima, dividido por A2. Eu vou colocar lá para vocês calcularem o valor dessa velocidade 2. Professor, Oi. dá 141? Eu não lembro o valor, mas deixa eu ver se mais alguém chega nesse valor aí. Mas deve Aqui ser. deu também 141. Eu acho que é uma operação, deixa eu ver. V1 A1, V225 mais 0,3, vou vezes 0,3, né? Menos 25,2. Então vamos lá, 225. Vou colocar aqui do lado. 225 vezes 0,3 menos 25,2 dividido por
0,3, não é isso? 141. Perfeito. 141 metros por segundo, né? Vou ver se ele igual a 141 metros por segundo, certo? Então, agora que eu sei isso aqui, né? Eu posso trazer tudo isso para cá. E aí agora é substituir os valores, né? V1 deixa eu gravar os, peraí, 300 de entrada, 180 de saída, 0,3 de área, 5,3, 2,4, 225, certo? Então aqui vai ficar 5,3, né? 5,3 vezes, aí já colocar ao quadrado, 225 ao quadrado, certo? E a área vezes 0,3. Aí aqui eu tenho densidade 2 é 2,4 vezes 141 ao quadrado. Opa. 141 vezes a área 2 também é 0,3. Isso. Menos P1 é 300, não é isso? 300 mil vezes 0,3. P2 é 180 mil vezes 0,3. Certo? Isso dá igual. Calcule aí para a gente, já que a gente já digitou tudo aqui, coloca os resultados. Aqui deu esse mesmo valor também, 102.179. 102,179 newtons. Certo? Certinho. Ok, pessoal? Para respeitar as vírgulas. Vírgula 43. Pronto. Dá menos, mas é modo, né, professor? Como é? Dá negativo, mas aí a resposta é em módulo, né? Não, não, não. Deu negativo, a gente coloca o negativo. Por que é importante dizer qual é o negativo aqui? É negativo.
Se eu apontei que a direção no sentido positivo é para a direita, significa que essa força aponta para a esquerda. Ou seja, o fluido tende a empurrar o tubo para frente. E é natural. Qualquer fluido que chega num determinado objeto tende a empurrar para frente, não é isso? Entendi. E aí a força de resistência tem que ser no sentido contrário. Certo. Certo? Professor, Hum. eu tenho uma dúvida na utilização da pressão manométrica, porque eu estava fazendo alguns exercícios e o professor Paulo ontem Perfeito. utilizou. Eu não falei nada que eu... Rapaz, você está lendo minha mente. Eu ia falar agora. Tem um erro aqui. O que é? É que você Vamos tem lá. que utilizar a pressão manométrica porque ele está em contato com a atmosfera. Perfeito. Olha só, gente. Eu fiz isso de propósito porque isso é um erro que acontece direto. Leia com muita atenção. O problema diz que as pressões absolutas, certo? Então, aqui você precisa, no lugar de 300 mil, subtrair da minha pressão atmosférica, que é 101.325, mas eu vou arredondar para 100. Então, aqui, na verdade, é 200 e aqui 80, certo? Esse é um erro comum, não só entre vocês. A gente, quando calcula de vez em quando, também erra esses valores, tá certo? Mas esse problema está aqui de propósito, porque uma vez eu inventei de botar um negócio de pressão absoluta e todo mundo caiu. Aí eu chamo a atenção. Nesses problemas, você sempre usa a pressão manométrica, certo? Então, só recalculem aí. Eu vou tentar recalcular aqui também. 5,3 vezes 2,5 vezes 0,3 mais 2 ponto... Mais não, né? Aqui eu errei. Que eu deveria usar menos 5,3 vezes 225 ao quadrado vezes 0,3 menos... Vou só fazer no sinal contrário, tá? 141x ao quadrado vezes 0,3 mais 200 mil vezes 0,3 menos 80 mil vezes 0,3. 102.179,43, é isso? Por que é que deu o mesmo resultado? Deu o mesmo resultado. Deu, né? Porque desconsiderou do que estava negativo e também desconsiderou do que estava positivo, aí anulou. Exatamente. E além disso, Giovana, as áreas são constantes. Então, teve aqui a coincidência das áreas serem constantes e da subtração da pressão atmosférica ser nos números que multiplicavam essas áreas, certo? Então, o valor estaria correto, né? Aí você diz, não, então não teria problema usar a pressão absoluta, eu teria acertado essa questão. Não que na correção eu ia ver se 300 mil no lugar de 200, aí ia tirar um pouquinho, né? Uma vez o aluno perguntou, professor, o senhor é binário, o senhor corta isso, o senhor corta aquilo, pronto, tá aqui, né? Aí eu, na aula, eu respondia, eu tiro meio ponto de todo erro. Aí só aqui era um ponto, né, que você perdia, porque era meio ponto em cada um. A gente está pensando, está estudando uma estratégia para a segunda prova, tá? Um pouquinho diferente da primeira. Mas a gente ainda não... vamos testar primeiro aqui um negócio, se der certo, aí eu aviso a vocês. Para facilitar a vida da gente e dificultar de vocês, lógico. Tô brincando, vai facilitar para todo mundo. Não, isso aí, professor. Como é? Não é de Deus, não, isso aí. Não, facilitar para todo mundo. Essa primeira foi o teste, né? Aperrei medonho para enviar aquilo, ó, e o cabo agoniado respondendo a questão e não vai dar tempo. Não, mas a gente está pensando uma forma de facilitar um pouco para vocês e para a gente na correção também, porque não é só isso não. O que está dando trabalho, não é culpa de vocês não, tá? Mas o que está dando trabalho é algumas imagens estão chegando que nem o Photoshop consegue salvar, viu? Nem o Photoshop. Aí tá dando trabalho para corrigir isso aí. Mas a gente tá vendo aqui
Temos aí uma semana para a gente fazer os testes que a gente está esperando aqui, para facilitar, né? Temos que... tem muita gente que disse que tem muito professor que não fez esse semestre complementar suplementar porque, não estou preparado, sei o que e tal, mas assim, se a gente só for fazer o que está preparado, né, a gente nem nasce. E está sendo muito bom no aspecto de material, sabe? Elaboração de material, organização, visualizar outras coisas que a gente pode aplicar até no ensino presencial com vocês sem nenhum problema. Então, nesse aspecto, a relação está sendo muito boa. Trabalhar em parceria com o Tony e Camila também está sendo muito bom. Então, Douglas, eu estou gostando da turma, inclusive, né? Diga lá. outra coisa, assim, ainda do assunto. Você acha que a gente retorna esse ano o ensino presencial? Rapaz, o MEC já fez uma portaria até 31 de dezembro, mas assim, é bom explicar que essa portaria teve um sentido econômico. Cada vez que o governo federal publica uma portaria no Diário Oficial, ele paga. Então, em vez de estar publicando todo mês uma do MEC, publicaram uma só até 31 de dezembro, e se a situação melhorar, eles revogam essa portaria antes de dezembro, entendeu? Vocês estão vendo aí que está tendo uma redução das filas para os leitos. Inclusive, os hospitais particulares já estão desativando leitos para a Covid. A questão é que eu não sei se vocês estão acompanhando no mundo, por exemplo, Alemanha, China, esses países que já tiveram a primeira leva, estão tendo a segunda agora, está tendo crescimento de novo, né? Eu não sei se vocês conhecem a história de epidemias no mundo, mas a gripe espanhola, por exemplo, no início do século 20, né, 1900 e alguma coisa, ela teve 3 ondas e a pior foi a segunda. Essa gripe espanhola matou 55 milhões de pessoas no mundo e na segunda onda foram 30 milhões de mortos. Então a preocupação da OMS é de que a segunda onda e a terceira possam ser piores. A gente não sabe dizer. Mas a UFRN ela está trabalhando para não parar. Então a gente está para discutir essa semana e a próxima e talvez um conceito da outra semana, se a gente retorna 2020.1 remoto, mesmo sabendo todos os prejuízos que alguns estudantes vão ter, se a gente faz um novo semestre suplementar, né, se a gente volta híbrido, volta presencial, mas isso tudo vai depender, por exemplo, pode ser que em agosto a gente, sei lá, todo mundo esteja imunizado já, e a gente possa voltar, vai que acontece um milagre, né? Mas a UFRN ela não vai tomar nenhuma medida que coloque as pessoas em risco. E mesmo o remoto, o ensino 2020.1, o que não puder ser remoto, por exemplo, disciplinas puramente experimentais, a gente vai fazer de uma forma que o estudante vá, mas ele mantenha a distância, tenha os produtos de higiene necessários, né? Obedeça essa questão da máscara, etc, 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 para não ter muito problema com a realização desse semestre, mas vai ter perdas. Infelizmente, vão ter pessoas que... Eu mesmo tenho um aluno na pós, que onde ele mora não chega nem carta. É um negócio impressionante, assim. É um interior que o carteiro vai lá 2 vezes na semana. Se chegar um Sedex, um negócio assim, ele não vai, né? O carteiro lá é conhecido como Jaiminho de Chaves, né? Então, é meio complicado, sabe? Tem gente que realmente não vai ter como viver esse momento, né? Mas a gente vai pensar aqui como é que resolve as situações. Aí, professor, se por exemplo, o MEC mandar voltar, a universidade é obrigada a voltar? Ela tem autonomia? Não, ela é autônoma. Ela é autônoma. Certo. Tanto é de que o MEC fez essas portarias, mesmo com o ministro que estava, que era a favor de voltar, não sei o que e tal, porque ele sabe que ele ia dizer volte, e as 60 e tantas universidades iam dizer não voltamos. Ela já tinha avisado a ele. Não faça isso para você não passar vergonha, foi isso. E aí ele fez a portaria autorizando exatamente para permitir que não tivesse essa disputa. Porque, inclusive, essa disputa no passado já foi para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse que as universidades são autônomas. Elas têm poder de decisão para isso aí. Entendeu? Bom, vamos lá, fazer mais um, né? Para a gente... Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver qual é o... Eu acho que eu vou fazer... Não, eu vou fazer... Não, a gente faz
faz na ordem mesmo, e aí gasta mais um dia com esse exercício sem problema. Isso aqui é importante que vocês façam todos. Vou fazer mais esse aqui, tá? E aí a gente faz mais exercícios. Na quinta-feira, aí eu faço uma aula de conteúdo, mais com exercício, finalizando a parte de conteúdo dessa parte de balança integral, certo? E aí a gente faz, já entra em equação do Bernoulli, não sei o que e tal, e semana que vem a gente finaliza com análise diferencial, de forma que vocês vão ter pelo menos 2 dias só de aula de exercício de revisão, na quinta e na sexta. Eu vou até ver com o Tony se é melhor fazer essa aula de revisão, em vez de na sexta-feira, até nem dar aula para vocês, e fazer no sábado, e botar o vídeo, né? Para vocês ficarem com a sexta bem sossegada aí, para quem está fazendo EA. Eu acho mais futuro do que a gente fazer aula na sexta-feira com você estudar PRA com a eletricidade aplicada. Não vai ser muito produtivo, não. Vou até conversar com ele para a gente fazer desse jeito. Bom, uma placa plana com orifício de 50 milímetros, depois mostra a figura de diâmetro, está instalada na extremidade de um tubo de diâmetro 100 milímetros de diâmetro interno, conforme mostrado na figura abaixo. Na entrada, a pressão é de 100 kPa. A água escoa através do tubo e do orifício a uma taxa de 0,05 metros cúbicos por segundo. O diâmetro do jato a jusante do orifício é 35 milímetros. Calcule a força externa necessária para manter a placa de orifício no lugar. Note que a velocidade de saída na horizontal é igual à velocidade de entrada no sistema. Despreze o atrito na parede do tubo. Então, para vocês entenderem, é o seguinte, ó. Eu tenho essa chegada aqui, desse fluido, ele bate nessa parede, que tem um orifício, parte passa e parte sobe e desce, ó, tá vendo? Ó? Parecido com os tubos porosos lá, ó. Só que é uma saidinha, duas saidinhas aqui na vertical. Como sai uma quantidade para cá, que é a mesma para cá, essas duas, em termos de força, também se anulam, certo? Então, na verdade, eu tenho que analisar essa entrada com essa velocidade e esse diâmetro, essa saída com essa velocidade e esse diâmetrozinho. Ele deu essas informações, ó. Ele disse aqui o seguinte, uma placa plana com orifício 50 milímetros está instalada na extremidade do tubo de diâmetro 100. Então, D grande aqui, maiúsculo, é 100. Na entrada, a pressão é de 100 kPa. Quando ele não diz aqui, é pressão absoluta ou manométrica? Manométrica. Perfeito. Quando ele não falar nada, você considera que é manométrica, certo? A água escoa através do tubo e do orifício a uma taxa de 0,05 metros cúbicos por segundo. Essa taxa aqui é aqui, ó, certo? O diâmetro do jato ajusante do orifício é 35 milímetros. Calcule a força externa necessária para manter a placa de orifício no lugar. Por que é que ele deu esta vazão, 0,05 metros cúbicos por segundo? Ele deu essa velocidade? Vou voltar na leitura toda para vocês procurarem aí a velocidade. Isso aqui é igual a Alecrim. Se não achou ainda, é porque Deu vazão, né? Ali? deu a Sim, vazão. Com essa vazão e esse diâmetro, você consegue achar a velocidade V. É para isso que ele dá essa vazão aqui, certo? Então, veja, esse é um problema que tem uma entrada e uma saída em termos de conservação do momento, certo? Então, vamos lá, puxar de novo as equações. Aqui, ó, questão 3, deixa eu puxar até aqui. Só escrever aqui, questão 4. Certo? De novo, não tenho forças na direção X, ou força de gravidade, né, na direção X, e o regime é permanente. Então, some essas duas parcelas aqui. Forças superficiais igual a integral de V rho VdA. Ou, igual não, aqui é mais, né? Desculpa, aqui não tem o zero. Estou esquecendo aqui desse detalhe. Estou copiando sempre com esse zero, mas não tem esse zero.
Certo? Então, eu vou ter Rx. Veja que nesse problema, ele descarrega para a atmosfera. Então, a pressão atmosférica é zero. Né? A pressão manométrica é zero. Eu vou só escrever aqui, ó, atmosfera, para a gente lembrar disso. E aí, ó, vamos lá, Rx. Perfeito. Rx é a força de resistência. P1A1, positivo ou negativo? Pela figura, a força ajuda o movimento, certo? Está antes do orifício, né, da placa. Então, se ajuda, é positivo, porque é positivo na direção X. Então, aqui é positivo. Esse aqui vai dar negativo. Por quê? Porque está atrapalhando a saída. É o que já passou do orifício, certo? Da placa. Só que PATM é zero, né? Eu vou deixar aqui, mas na próxima ele já vai sumir, ó. Certo? Primeira integral, V1, Rho1, V1, Rho, V1A1. Rho, V2A2. Perfeito. Aí vamos aqui. Rx mais P1A1 é igual. Por que é que fica menos? Vamos para a figura. Produto escalar de VDA é sempre negativo na entrada. E a velocidade é positiva. Então, positivo com negativo, isso aqui me dá negativo. Na saída, produto escalar VDA na saída é sempre positivo. E a velocidade também é positiva. Então, eu tenho VDA. Certo? Rho VDA. Rho VA. Aqui, agora, eu só preciso arrumar, trazendo esse P1A1 para cá. Colocando sinal negativo. Certo? E veja que as velocidades V1 e V2 são iguais. Densidade é a mesma, pressão é dada, certo? E as áreas você tem os diâmetros, não é isso? Então, o que eu preciso agora é achar o valor de V. Para achar o valor de V, eu vou usar a vazão. Vazão é 0,035. E o meu diâmetro, que é 100 milímetros. Então, eu vou buscar a minha equação da área, lá em cima. Aqui, ó. Ctrl+C. Para ajustar essa equação, escrever que Q, a vazão, é igual a velocidade vezes I ao quadrado sobre 4. Como eu quero a minha velocidade, então vou isolar ela aqui. Certo? Eu quero a minha velocidade, então vai ficar 4Q sobre πd ao quadrado, não é isso? V é igual a X 4Q sobre πd ao quadrado, certo? Aí, isso aqui, vazão é 0, deu valor, meu Deus, 0,05, né? Então, 4 vezes 0,05. E aqui o diâmetro é dado 100 milímetros, transformando para metro, 0,1, né? Certo? Então, vocês podem calcular aí qual é o valor dessa velocidade. — 6,37 metros por segundo. É o que deu aqui. Vocês vejam aí, se tiver errado, eu corrijo. Sou ruim de conta na calculadora. 6,37 metros por segundo, certo? Agora eu vou usar essa informação com as outras que o problema dá para calcular meu Rx. Ou seja, densidade, 1000... Opa, olha o sinal. 1000 vezes velocidade 1 ao quadrado, né?
que é a mesma velocidade, 6,37 nos dois casos. Quadrado, 6,37 vezes a área 1, que aí ele deu o diâmetro, né? Então aqui vai ficar π diâmetro ao quadrado. Esse diâmetro é 0,1, é isso? Sobre 4. Certo? Agora eu vou só copiar isso aqui, porque esses dados eu vou usar aqui também. Só que aqui a diferença é que no lugar de 0,1, 0,035, se minha memória não falha, exatamente 0,035, certo? E aí eu vou usar esses mesmos dados aqui também, só que no lugar do menos, no lugar do 1000, né? Não tem esse 1000. E a minha pressão é dada lá com 100 kPa, não é isso? 100 kPa, então 100.000 vezes π diâmetro ao quadrado sobre 4, certo? E aí nós podemos calcular esse valor aqui, né? Vamos lá. 1000 vezes 6,37 ao quadrado vezes π vezes 0,1 ao quadrado dividido por 4 menos 1000 vezes 6,37 ao quadrado vezes π vezes 0,035 ao quadrado dividido por 4 mais 100.000 vezes π vezes 0,1 ao quadrado dividido por 4 dá igual a esse valor negativo, né? Menos 1.065 newtons. Certo? Ok, pessoal? Então, esse é o resultado. Eu vou interromper o compartilhamento, voltar lá para a tela, para desejar uma boa terça-feira para vocês. Ou tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não? Então, boa terça-feira. Tenham um dia bom, certo? Descansem o que puder, mas também estudem bem muito, para a gente chegar amanhã bem afiados. Pode voltar só o finalzinho ali, professor, para eu ver? Posso? Olha, professor, bom dia. Até mais. Deixa eu só colocar de novo aqui na tela. O que é que você quer que explique ou só quer dar uma olhada aí? Espera aí que tem umas... Deixa eu ver o que é que digitaram aqui, né? Não, acho que é isso. Bom. Obrigado, professor. Pronto, era isso? Era, eu só queria ver os sinais ali que eu estava sem entender. Ah, tá. Entendeu agora? Entendi, obrigado. Pronto, valeu. Bom dia aí para vocês, viu? Valeu, professor. Professor também. Até mais. Deixa eu interromper o compartilhamento. Finalizar a gravação. Cadê a...